Aure, aure, bokum sure ajala. E o xixé daio, olori um che. Ero. Ei, aure, bokum sure ajala. E o xixé daio, olori um che. Ero. Ei, aure, bokum sure ajala. E o xixé daio, olori um che. Ero. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Boa tarde para quem é de boa tarde, né? Mucuyu para quem é de Mucuyu, Saravá para quem é de Saravá, Aurê para quem é de Aurê, Colofé para quem é de Colofé e Motumbá para quem é de Motumbá. Meu nome é Regina, sou Orixá no Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre, iniciada na Umbanda desde cedo, pelos meus avós, né? Minha avó, cacique da Sete Serra. Na Umbanda passei por todos os 7 anos de cruzamentos de praia, de meio de ano, cachoeira, pedreira. A Umbanda é diferente do Rio de Janeiro, ainda temos a Umbanda dentro do Rio Grande do Sul, que fizemos trabalhos só Umbanda, sem misturar orixá. Então a gente trabalha com o Preto Velho, com a linha de São Cosme, São Damião e Dom, que é a linha da Beijada, com a linha dos caboclos das matas, com a linha dos caboclos das águas, né? Das cachoeiras, das pedreiras, a força da natureza que envolve as 7 linhas de Umbanda. Então nós temos todas essas linhas lá. Dentro dessa linha se trabalha com amaci, com ervas, com o sino, né, tradicional da Umbanda, que não é o adjá, que já é uma função do candomblé. Nós temos a sineta que faz para abrir os trabalhos. Abrimos os trabalhos na fala das 7 linhas de Umbanda, começando por Exu, encerrando com o Pai Maior, que é Oxalá. E dentro da Umbanda, os terreiros de Umbanda, as vestimentas são guarda-pó com ponto riscado do chefe do terreiro. Quando ele é chefe, ele vem de outras gerações, ele usa os 2 pontos, o ponto do seu cacique que iniciou e do seu chefe espiritual que trabalha e dirige os trabalhos ali. A minha casa é a 3ª geração, porque iniciou com a minha avó, que ela se chamava Eva Maria de Freitas, era do caboclo cacique da Sete Serra. Dela, ela que me iniciou junto à minha mãe. A minha mãe também tem terreiro, era filhos, somos feitas por ela. Minha mãe era a 2ª cacique e eu sou a 3ª geração desse terreiro. Existe a 2ª, a primeira foi a minha avó, a metade do congá dela está na minha casa e a metade está na minha mãe. Então a gente trabalha com muitas frutas, muita essência, muitos banhos, folhas, ervas, amacis, sementes, pemba, pólvora, descarrego, passes, consulta e caridade. Quando a minha avó faleceu, a minha mãe era a 2ª cacique, já tinha terminado o terreiro lá na casa da minha avó, já tinha passado para a casa da mãe, que se chama Cirlei. Lá no sul se chama Lelei do Ogum, ela é de Ogum, mas a Umbanda quem dirige é a Cabocla Jurema Flecheira da Mata Virgem. Então nós temos os cruzamentos todos, levamos 7 anos na Umbanda para a gente chegar a cacique de Umbanda. Tem muita Umbanda hoje em dia, ela tem uma faculdade até em São Paulo,
Então tem a Umbanda esotérica, tem a Umbanda tradicional, porque a Umbanda começou aqui no Rio de Janeiro. Ela começou faz 100 e poucos anos, nasceu numa sessão de mesa espírita. Então ela tem a linha dos flecheiros, dos lanceiros, dos caboclos preto velhos e tudo mais. Então a minha mãe tem a casa dela, como falei, e eu tenho a minha casa. Minha casa fica em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e a casa da minha mãe fica em Porto Alegre mesmo, na cidade. Dentro do Rio Grande do Sul nós temos também a nação, as 5 nações, Jeje, Jexá, Oió e Cabinda. Essa Inagô. São 5 nações que entraram pelo Rio Grande do Sul. Hoje ela já está um pouco assim misturada, porque teve muitas pessoas que saiu de uma nação e entrou para outra e passou a ser Jeje com Jexá, Jeje com Oió. Eles praticam as 2 nações, mas uma predomina mais. Então eu sou da nação Jexá, fui iniciada na nação com 12 anos de idade. E na Umbanda eu era bebê quando eu fiz meu batizado. Então a Umbanda tem um batizado das 7 linhas, com 2 padrinhos materiais, padrinhos espirituais, com as ervas, com as bebidas, com as essências, com as frutas, com as folhas, com os banhos de descarrego, com os amaci, com as ervas. Não existe corte na Umbanda. Na Umbanda que eu venho, eu sei que existe outras Umbanda, não estou aqui para discriminar ninguém, respeito todas, mas a Umbanda que eu venho não tem matança, não tem sacrifício. O sacrifício é quando a gente macera a folha para tirar o sumo dela para fazer os rituais com pemba, com ponto riscado, né? Daí tem a linha dos Exus, tem a linha, né, que é enviadas, eles dizem Ogum, né, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Dilei, Ogum Nagô, Ogum das matas, né? Tem a linha dos caboclos da mata, tem a linha que vem assim, dos ventos, das tempestades, que é a linha de Santa Bárbara, porque a Umbanda ela tem um sincretismo muito grande com a Igreja Católica. Ogum, São Jorge, né, 23 de abril, nós temos a procissão que sai para o Ogum. Nós temos também os trabalhos que se faz, a gente junta os filhos de santo todos do terreiro, ou os filhos de Umbanda, porque se chama filhos de corrente, né, que é uma corrente fechada. Filhos de santo é do orixá, então eu fui iniciada nessa nação, cheguei um ponto dela que eu dei todas as minhas obrigações, aí o meu santo queria o algo mais. E esse algo mais ainda não tinha mais no Rio Grande do Sul, porque com a função de termos passado por muitas guerras dentro do Rio Grande do Sul, tipo Guerra dos Farrapos, todas as funções de guerra, muitos pais de santo que faziam na esteira, na Enim, que nem fala no candomblé, passaram a não fazer mais, foram presos, muitos foram morreram na guerra, então ficou mais a iniciação sem a raspagem, né, sem o adoço, sem a função do orixá. Então lá o santo é arrumado, a pessoa leva o pé calçado, catula, mas ela não raspa, né? Então tem o bori, tem as mesmas coisas parecidas, são irmãs. Então é batuque, tem a nação Ijexá, a nação Oió, que meu padrinho também pratica, Paulinho, meu pai de santo que era Sidney de Xangô, né, também. Então temos vários segmentos no Rio Grande do Sul. É diferente do Rio de Janeiro e dos demais, porque o batuque ele só existe no Rio Grande do Sul. É um nome que foi dado ao candomblé. Isso, batuque, porque os negros batucavam à noite, fazendo os seus orixás, as suas essências, as suas mandingas, né, com a força dos orixás. Mas isso ficou separado. Então a Umbanda não tem nada a ver com batuque e nem a ver com candomblé. E nem a Quimbanda, que também tem a parte dos Exus também, que tem Exu que entra na Menga, entra no Egé, entra no Axorô, que eu estou falando nas línguas aí que eu conheço, que o pessoal possa entender que tem a matança, o sacrifício, mas a Umbanda não existe isso. O Exu da Umbanda não tem sacrifício. Na minha Umbanda ele chega, ele descarrega a casa, ele chega para fazer a limpeza e levar as mandingas. Então o chefe do terreiro fica com os demais membros
enquanto chega e escolhe 2 médiuns para fazer a limpeza do terreiro. Ele vai levar a carga antes que as pessoas saiam depois do passe, porque a Umbanda tem o passe, tem as consultas, tem essa situação. A Umbanda também existe o desenvolvimento. O médium, ele entra num terreiro de Umbanda, que se chama terreiro de Umbanda. Ele tem o seu cacique espiritual e o seu cacique material. O espiritual é o dono da casa, o caboclo responsável, no meu caso é o caboclo Guarani, né? Porque o meu centro de Umbanda é Centro Espírita de Umbanda, caboclo da Sete Serra, Jurema Flecheira e caboclo Guarani 3ª geração. Então a Umbanda, ela tem uma coisa que vem da minha avó, para minha mãe e para mim. Então nós temos essa hierarquia dentro da nossa casa. Existe o desenvolvimento, o médium entra, ele tem 7 dias para descarrego, ele tem que tomar 7 banhos de folhas, cada dia numa linha correspondente às 7 linhas de Umbanda. Nós trabalhamos nas 7 linhas, e essas linhas, elas são feitos os amacis, que são os banhos de descarga, para descarregar o médium. O médium, ele começa, no caso, ele vai para dentro do terreiro, ele se identifica com aquele terreiro, porque realmente é o espiritual que leva ele àquele terreiro. Muitas vezes ele vem numa assistência, começa assistindo a Umbanda, daqui a pouco ele pega uma entidade, começa no seu desenvolvimento, já vem com aquele dom. Então o que ocorre? Ocorre que ele chama o seu chefe espiritual, gostou daquela casa, se identificou, e aquele momento que ele se identifica, ele começa a participar daquela casa. Então ele tem 7 dias de descarrego com ponto de fogo, ponto riscado no chão, por cada linha. Ele tem uma preparação para ele entrar na corrente. Aí ele tem o seu uniforme, que é no caso dos homens é o jaleco com ponto riscado, as mulheres um aventalzinho branco que a gente chama de guarda-pó, né? Que ele vem até a cintura e se abre ali um evasê ou um godê, e usa uma bombachinha ou um calçolu. No momento o médium começa a ser preparado, daí ele é preparado com as ervas, ele é apresentado para 7 linhas de Umbanda, para que ele possa vir a trabalhar naquelas 7 linhas. Com o passar do tempo ele vai fazendo seus rituais de cachoeira, de pedreira, de mato, de trilha, né, na estrada, na encruzilhada, nas praias. Então cada linha corresponde a uma força da natureza. Então é feito com as ervas que sobem na cabeça, que são as ervas doces que chamamos, né? E temos as ervas de quebra, que é para quebrar a demanda, quebrar as coisas negativas do médium. Então o médium, ele tem um processamento de preparação de 7 dias. Todos os dias ele tem que ir no terreiro para tomar aquele banho. Ele recebe o banho ou pela chefe do terreiro espiritual, ou material, ou um filho mais velho da casa. E esse é despachado, ele vai para casa, ele bota a roupa branca, ele come umas comidas mais leves para poder puxar aquela energia. Depois que passou 7 dias, aí sim ele pode entrar na corrente. Existe o defumador, né? Vários defumadores que a gente faz na Umbanda para descarrego, defumador para prosperidade, defumador para várias coisas, para tirar as doenças, para tirar as demandas. Então a Umbanda, ela tem muitas coisas, muitas linhas, são muitas linhas. São linhas que trabalham na linha de força de São Jorge Guerreiro, que é a linha de Ogum, a linha de Santa Bárbara, que vem com as caboclas do vento, vem a linha toda do povo da Mata Virgem, que é Jurema, o caboclo Guarani, caboclo Cobra Coral, caboclo da Sete Serra, Jurema Flecheira, enfim, é uma tribo inteira, né? Guarani, Tupis, porque na verdade essa terra que nós vivemos é terra indígena. O dono dessa terra é um índio. O negro chegou aqui como imigrante, ele foi trazido para cá, né, na força
para fazer a mão de obra no tempo do Brasil colonial. E os índios já existiam, então eles têm os seus maracá, eles têm as suas rezas, eles têm a sua linguagem, eles fazem as suas benzeduras. A Umbanda tem muito de benzer, muito passe, muita... por exemplo, tem uma pessoa que está no hospital, aí a gente faz a sessão de doutrina espiritual, desenvolvendo aqueles médios para que eles possam também fazer uma sessão de irradiação para aquele médio que está doentado, ou aquela pessoa que está doentada. Trabalha-se na peça de roupa daquela pessoa, sabe? Faz os pontos de riscado com pembas, coloca ali, calça-se aquilo ali com frutas, com ervas, os chás também, a folha é muito importante para nós da Umbanda, o verde é o ar que nós respiramos, então a gente trabalha com fogo, a gente trabalha com a água, a gente trabalha com o vento, a gente trabalha com o sol, o caboclo trabalha no dia, trabalha na noite, então é muito extensa a Umbanda. Os médios podem começar desde criança, viu? Porque a Umbanda é uma coisa gostosa, ela não tem contraindicação para ninguém. Qualquer pessoa pode participar, pode ver os ritos, tem assistência. A Umbanda ela tem uma organização que um lado fica as mulheres, outro lado fica os homens, tanto na assistência, aqueles que estão assistindo aos trabalhos, e aos médios incorporados também. Tem a hora dos passes, a hora das consultas, às vezes as pessoas querem tirar uma consulta, uma receita de um chá. Então o caboclo responsável pela casa e os médios mais firmes, que já não estão mais em fase de desenvolvimento, que já têm a permissão e o conhecimento para dar consulta, eles vão dar consulta dentro do terreiro. Eu me lembro que eu era criança e eu era cambona da minha avó. Na Umbanda existe a cambona, que serve o charuto, que serve a bebida para o caboclo fuma, ele bebe, ele traz o fumo do caboclo, não é o vício, certo? Ele usa o charuto para defumar, porque como a gente não pode ficar a noite toda com defumador, quando chega uma pessoa para ele descarregar, ele gira aquela pessoa e baforeja aquela fumaça, e aquela fumaça naquele momento ela sai sagrada. Então ela vai descarregando aquela pessoa de todos os mal, a pessoa se concentra, a pessoa recebe a energia daquela vibração espiritual que se encontra ali. Se a pessoa está precisando de passes isolado, também tem na Umbanda, onde fica só aquele médico que está precisando de cura. A Umbanda tem muito de cura, de benzeduras, de benzer de impinge, de benzer de quebranto, de mal-olhado. Então os médios eles também podem dar passe sem estar incorporado, quando eles já têm um tempo já espiritualmente. Eu era criança, como eu estava falando, fui cambona, começava a acender charuto para os guias. A minha avó tinha um terreiro muito grande, de mais de 80 médios, nós fazíamos procissão de Ogum, fazíamos os rituais de cachoeira, os rituais de pedreira, das matas, a gente fazia os rituais de praia. Então os caboclos levavam as bebidas, oferendas, para as caboclas d'água, para as caboclas da cachoeira, para os caboclos, para os preto velhos, para as beijadas, que são a linha de São Cosme e São Damião e do que a gente usa lá, que tem as festas de Cosme e Damião, dia 27 de setembro, nós temos 23 de abril a festa de Ogum, 7 de setembro é o dia na minha casa que a gente comemora o aniversário do meu caboclo, a minha mãe comemora em maio, dia 12 de maio é o aniversário da cabocla dela, do terreiro dela, e a minha avó era 18 de setembro. Dia 7 de setembro era o dia, quando a minha avó era viva, da preta velha dela, a mãe Judite, que trabalhava com o pai João. Então começava de tarde, 2 horas da tarde, rufava-se os tambores. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse canto. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse canto. Ele um baê caboclo.
Aí fazia-se aquela roda de preto velhos, todo mundo gostava, fazia aquela mesa de preto velho com tudo que o preto velho gosta, com tudo que era servido na época da escravidão. Então no Rio Grande do Sul isso depende de região para região. Lá se usa feijão mexido, se usa o angu, se usa farofa com linguiça, se usa muitas coisas que eram das senzalas, que os preto velhos, a própria feijoada, ela é uma comida originada dos negros. Então os preto velhos tem o seu café, tem o seu vinho, tem a sua arruda, tem o seu guiné, tem a sua pemba, tem o seu rosário para benzer, a sua tesoura que eles usam, ele tem o saquinho dele. Na Umbanda se usa maraca, os maracá para chamar, né? Para tocar, tem o tambor, tem o ajé e tem o sininho. Então os caboclos, quando são já mais velhos, são empenados, são coroados, os caboclos de mato, as caboclas de pena, né, também, os caboclos que vêm da linha de Ogum ganham sua espada para trabalhar, né, muitos eles têm o seu capacete, a sua capa, mas tudo com a roupa branca e o que diferencia o ponto riscado na capa atrás, dizendo aquela linha que pertence àquele Ogum. Então, se o filho vai se aprontar, então ele passa por todos esses 7 anos de cruzamento dentro de casa, fechamento de corpo, as limpezas antes dos finados, né? Daí a gente sauda a linha dos preto velho, que é a linha das almas, a linha de Angola, que vieram com os negros, né? Foram negros que entraram na setinha de Umbanda. Então a Umbanda, ela agrupa muitos guias, ela agrupa os indígenas, ela agrupa marinheiros, marujos também, né, boiadeiros, mas não tem corte. Essa Umbanda que eu pratico é tudo feito na erva. Então a gente canta para esses caboclos, que se chama caboclos, que vem nessas linhas para ser homenageada. Existem muitos terreiros de Umbanda dentro do Rio Grande do Sul, terreiros grandes que fazem festa de Iemanjá no mar, né, onde leva os barcos para Iemanjá, com as flores, com os perfumes, com as coisas na linha das caboclas da água, Iara, Jandira, várias caboclas, né, que trabalham na linha das águas. Então, Janaína, então tem várias caboclas da linha da água. Tem o Ogum Beira-Mar, que é um Ogum que é da beira das águas. Na beira da cachoeira tem o Ogum da cachoeira, tem o Ogum dos rios. Cada linha, ela tem o seu ordenança, tem o seu maioral, né, o seu chefe espiritual, o seu falange, a sua falange e os seus falangeiros que existem dentro da Umbanda. Então é muito extenso a Umbanda para falar num dia só. Existem muitos feitiços, né, na linha dos preto velho, que eles fazem, que eles costuram, fazem aquelas benzeduras, aquelas rezas, tiram as pessoas dos hospitais, as pessoas com aquela fé chegam na frente com a arruda, com o guiné, ele benze, ele dá sua consulta, ele receita o seu banho, ele receita a oferenda, as frutas a ser passadas naquelas pessoas, a semente, as raízes também, porque assim, tem muitas raízes de árvores que são puxada pela força da natureza, as cascas de árvores também servem de chá. Então tem muito chá que é feito pela linha da Umbanda, receitado pelos índios dentro da Umbanda, mas nunca deixando as pessoas que têm tratamentos de médicos, que se tratam, que têm problemas de saúde, elas não deixam de fazer o seu tratamento médico, é uma medicina espiritual. Então o caboclo diz, né, para ir no burro da terra, quando ele diz isso, que o burro quer dizer aquele sábio da terra, que é quem fez a sua medicina, quem estudou, que sabe dos seus remédios, os hospitais. Então é uma medicina espiritual, não deixa de tomar os seus remédios, seus medicamentos que são receitados pelos médicos. Então existe também, porque muitas vezes as doenças não são doenças da terra, são doença espiritual. Então o caboclo vê, quando não é para ele, aí ele já indica para um terreiro de orixá, já indica para uma outra linha,
que daí já não é mais para ele, quando as pessoas têm que se iniciar ou no batuque ou no candomblé, ou se ele pertence aqui em banda, o caboclo irradia, ou por espiritismo de mesa, o caboclo também orienta. Ele diz, olha, o seu segmento não é umbanda. Hoje ninguém quase diz isso, né? Porque todo mundo quer a sua casa cheia, com seus filhos ali. Mas antigamente era muito disso, o chefe da terreira de dizer, olha meu filho, o senhor não pertence a Umbanda, o seu lado é dos orixás, então o senhor tem que procurar um barracão, um terreiro de batuque ou de candomblé, para o senhor ter uma iniciação lá que não faz parte mais, já é uma outra energia. Porque os caboclos são entidades e os orixás são divindades. A Umbanda, ela trabalha também com muito da água. A água é vida, é energia, né? É vital. Na verdade, é tanto que nós somos seres humanos, o nosso corpo tem muita água, né? Nós somos gerados na água, na bolsa d'água. Então, se usa a água do mar para descarrego, se usa a água da cachoeira, a água da mina, a água de poço, a água mineral. Se usa também as bebidas da Umbanda também, que se usa o marafo, né, que é da linha do povo de Exu, se usa para os preto velho vinho, para caboclos também, se usa os espumantes, se usa muitas bebidas que vêm da natureza, né? A Umbanda, ela teve que ter uma mistura um pouquinho para ela ser cultuada. Tanto quanto o candomblé e o batuque tiveram, porque o que aconteceu dentro do Brasil? Vieram os escravos para eles poderem fazer os seus cultos, eles tiveram a força da Igreja Católica, usando o símbolo da Igreja Católica para poder cultuar. Hoje já não precisa mais, mas antes a gente colocava São Jorge como Ogum, Santa Bárbara como Yansan, vamos supor assim, Nossa Senhora dos Navegantes no Rio Grande do Sul, é a festa 2 de fevereiro de Iemanjá. Todos vão para o mar, porque a tradição, tem aí no Porto Alegre, tem a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que é um feriado da Padureira lá, e aí o pessoal que é da Umbanda, que é dos cultos afro-brasileiros, vão para a beira do mar saudar Iemanjá, Janaína, a Umbanda sauda Janaína, sauda Yara, sauda as caboclas d'água, e o candomblé, a nação, sauda Iemanjá, que daí já é um nome urubá, ou caiá, né? Também, que tem o povo da Angola também, mas na verdade também Iemanjá, ela quer dizer a senhora dos rios, ela nem é do mar, mas ela passou a ser do mar cultuada mais na Umbanda, entendeu? Dentro da Umbanda existe Iemanjá, mas é a Iemanjá aquela loura dos cabelos compridos, as sereias, as ondinas, as caboclas da água, que vêm nessa linha assim. Então, por que foi chamado Iemanjá? Porque muitas pessoas vieram das religiões de matriz africanas, às vezes eram daquele orixá, entendeu? E recebiam uma força das águas. Então a pessoa vai, fulano é de Iemanjá, e ficou. Então fazem homenagem à Mãe d'Água, a Rainha das Ondas, Sereia do Mar. Né? Até tem um ponto muito bonito que se canta quando chega, né? Mãe d'Água, Rainha das Ondas, Sereia do Mar. Mãe d'Água, seu canto é bonito em noite de luar. Iemanjá, Rainha das Ondas, Sereia do Mar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Ela faz o pescador chorar. Quem escuta a Mãe d'Água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Então é fogos, as pessoas descem de azul e branco para saudar Iemanjá, com as lamparinas, com o barco, com a santa enfeitada, leva pente, espelho, perfume, essências, os amaci para fazer os reforços na beira da água, na areia. Os caboclos chegam, dançam, risca o seu ponto, saldo a Rainha do Mar, saldo a calunga maior, né, que se chama a calunga grande,
né? Então lá nós temos um ponto também que se diz: hoje é dia de Nossa Senhora, da nossa mãe Iemanjá, Calungaê, Calungá, brilha as estrelas no céu, navega os peixinhos no mar. Então as pessoas vão, tomam passe, vem os banhistas, né, de noite para ver os terreiros que está chegando. A gente monta aquela corrente, aquele altar com as oferendas para depois levar no mar para Iemanjá. Então a gente leva as frutas que Iemanjá gosta, leva o pente, o espelho, o talco, o perfume, o sabonete, as bijuterias, as coisas, enfeitam aquele barco com muitas flores, com muitas ervas de Iemanjá também, né? A gente usa muito o amaci para limpar, para lavar, as conchas. Então a gente leva e a gente diz assim: Iemanjá, se a oferenda não voltar, é porque Iemanjá, a cabocla da água, aceitou. Como também no candomblé existe o presente, né? E a Iemanjá também, que as pessoas vão e fazem seus balaios também e levam para Iemanjá, a tradição do Rio de Janeiro também. Então também louvamos na Umbanda Iemanjá nos rios, tá? Porque ela também tem uns rios para a água, cai na cachoeira, depois rola para o mar. Salve a Senhora das Águas, dos rios. Aí a gente canta para Oxum, né, numa vibração das iaras, né, das caboclas do mato, das cachoeiras, que tem Indaiá, né, que tem as indaias, que tem Iemanjá, que tem Oxum, que tem essa função que todo mundo diz: eu ouvi mamãe Oxum na cachoeira. Então temos também a cachoeira de Oxum, que a gente vai lá, reza, leva as flores, leva os perfumes, o pente amarelo, dourado, que as caboclas da água são vaidosas. As sereias, né? Porque a Umbanda tem essa função da sereia, do encanto, do canto da Iara, né? Que isso aí vem dos índios, passado dos índios da Iara, que tem a função do índio acreditar que a mulher era parte peixe, parte gente, que encantava os pescadores. Então eles faziam muitas oferendas Iara para ter prosperidade, para ter peixe nas cachoeiras, nos rios, nos mares. Então tem essa função da mulher, a parte de cima humana e a parte de cima peixe. Então dentro da Umbanda existe o sincretismo vindo da parte do povo africano que chegou no Brasil e se espalhou, porque o nosso Brasil ele é tão rico em espiritualidade que de norte a sul tem diferenças. Nós temos no norte tambor de mina, que é muito lindo, temos Xambá, eu gosto de saber um pouquinho de cada um, que eu acho lindo, que faz os seus rituais. Nós temos o candomblé na Bahia, né? Já se estendeu para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, temos Jurema, temos o Catimbó, temos a Umbanda esotérica, a Umbanda da Sete Linhas, a Umbanda branca, a Umbanda de mesa. E temos uma Umbanda também traçada também em Santa Catarina, que eu já ouvi falar, que é a Umbanda que chama-se Almas de Angola, que lá eles têm outro tipo de rituais, que daí já mistura a Nenga ou a Chorô. Mas a Umbanda que eu venho é a Umbanda branca, que nós chamamos, a Umbanda das Sete Linhas. Bom, vamos falar um pouquinho agora do povo de Exu. No Rio de Janeiro se chama catiço, na Bahia também. O Exu, ele veio da Umbanda. Ele fazia as suas limpezas, como Exu destranca a rua, como gira, destranca caminhos, vence demanda, gira mundo, Pombagira Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Mulamo, Sete Encruzilhada, Pombagira Rainha. Todos esses Exu vieram da Umbanda. No Rio Grande do Sul, teve uma separação depois de um bom tempo, porque os Exu eles só chegavam na Umbanda para limpar o terreiro, com a mesma roupa que os médium da corrente de Umbanda usavam. Não tinha a roupa vermelha e preta. O máximo que tinha era um fio de conta ou uma guia, como diz na Umbanda,
de Exu, vermelho e preto. Mas a palavra Exu, ela é derivada do Iorubá, né? E a Pombagira, ela Pombogira, se não me engano, ela é do Congo, é da Angola. Então, quando chegou aqui, se misturou, aí virou catiço. Aqui se chama catiço, nós chamamos de Exu quibandeiro, os Exu que come menga, os Exu que come chorô, que tem assentamentos ou na imagem, ou em ponto riscado, que muitos chamam de cabala, né? Então tem vários segmentos no Rio Grande do Sul do povo de Exu, o povo das almas, que chama o povo da Calunga, né? Pequena, povo da Calunga grande. Tem os Exu de encruzilhadas, tem os Exu de mato, tem os Exu de beira de cachoeira, porque o Exu ele também é mensageiro dos caboclos. Como ele é dos orixás, nos orixás não é Exu, é Bara, né? O Bará na nação se chama. Então, o Exu é o nome esfera, essa palavra ela quer dizer esfera. Ela deriva do movimento, Exu é que dá um movimento. Mas na Umbanda foram pessoas que viveram no Brasil, no tempo do Brasil colonial ou em outros lugares e vieram se agrupar dentro da Umbanda. Pode até ter nascido como o seu Tranca-Rua de Imbaré, e outros vieram de outros lugares e foi aceito na linha da Umbanda. Então, muitos têm as suas histórias, muitos têm a sua fala. Então, antigamente não existia roupa específica para o Exu. Hoje já existe. Então, dentro do Rio Grande do Sul, os Exus, o masculino, usam fraque, bengala, cartola, capa. Eles se vestem como aquela época. E as pombagiras das mulheres, a mesma coisa, elas usam aqueles vestidos de época, usam o seu chapéu, as rainhas usam as suas coroas, né? Então, existe essa diferença para saber quando o Exu é homem e quando o Exu é feminino. Então, se chama Exu bandeiros, ou quibandeiros, dentro do Rio Grande do Sul. Esses Exu, eles chegaram pela Umbanda. Quando eles começaram a ter orô, corte, né? Passaram a receber o sacrifício, que nem chama, um pouquinho a mais, ele se traçou com a linha da esquerda. Mas não é magia negra, mas também existe. Porque as pessoas confundem que tudo que bate tambor é tudo igual. Não, nem tudo que bate tambor, ou que bate tabaco, ou que bate cubana, ou que bate surdo, seja lá o que for o instrumento musical que existe, seja a linha escura. Temos a Umbanda branca, temos a Umbanda esotérica, temos a Umbanda da magia, temos o povo da magia escura, temos o povo que trabalha na magia negra também. Então, ela se divide. Então, já num terreiro de Umbanda branca, do meu, já não tem a magia negra. Então, o terreiro da magia negra já é o terreiro mais para magia negra. Mas eu não conheço no Rio Grande do Sul quem trabalhe só com a magia negra. Não conheço. Eu conheço quem trabalha com a quimbanda. E essa quimbanda é oferecido nas encruzilhadas, muitos fazem mesa para o povo da rua. Então, é tocado naquela encruzilhada, muitas vezes fazem algumas oferendas de sacrifício, é tocado também, muitas vezes, na calunga pequena, como nas matas, também tem Exu que trabalha nas matas, como Exu Mangueiro, Exu Toquinho, Exu Pantera Negra, que também tem um caboclo Pantera Negra, tem o Exu Pimenta, tem o caboclo Pimenta. Então tem vários caboclos que vêm nessas linhas. Então trabalhos, traçam, né? Então o que aconteceu? Existe muita mistura. E às vezes a pessoa não sabe se é Umbanda, se é Quimbanda, se é nação, se é Candomblé. Candomblé é um nome dado por causa que batia. E é uma palavra que vem de origem, nem é brasileira. Então eles usaram para poder fazer os seus cultos. Atrás colocaram os seus assentamentos, os seus octás, os seus ibás,
e na frente colocavam a famosa imagem da Igreja Católica para poder fazer os seus cultos. Não foi só dentro do Candomblé, no Batuque do Rio Grande do Sul foi assim também, foi muito perseguido também, como foi o Candomblé dentro da Bahia, dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, foi perseguido pela polícia, lá também foi. Então os negros, para poder fazer os seus ritos, muitas vezes eles cultuavam dentro de uns armários, de umas cristaleiras antigas, que eram uns armarinhos, eles colocavam as suas imagens na frente e deixavam ali, ninguém sabia que tinha ali, estava o segredo. Tudo era feito na noite, quando todo mundo estava dormindo, e o senhor de engenho, dentro da senzala, por isso que eu digo que a nossa religião é simples, né? Acho que naquela época dos escravos ia ter tanta roupa bonita, rechilê, essas roupas bonitas que a gente usa hoje, não tinha. O negro, ele pegava o que ele podia para cultuar os seus orixás, no barro, na cabaça, né? Então ele não tinha não tinha louça, a louça era, nossa, era uma coisa fina, só as casas grandes tinham. Então hoje a gente entrou tudo isso para a gente dar uma ênfase mais bonita para o nosso orixá, para facilitar os médios ou os filhos de santo das casas, para que eles possam ter mais, assim, como diz assim, um pouco como eu posso te explicar, um pouco mais aquela coisa assim, mais contraída, né? Descontraída, não tem aquela função de tu fazer o acarajé na pedra, né? Antes tu tinha pedrinha para lá, botava feijão de molho, quebrava ele, aquela coisa toda para fazer a comida. Na minha Umbanda não tem acarajé, não tem comida de santo, não tem amalá, não tem as comidas dos orixás, existe as frutas. Então eu sempre digo, Umbanda é Umbanda, nação é nação, né? E o Exu, ele tem as suas comidas próprias, as suas farofas amarelas, ele tem a sua cachaça, ele tem o seu charuto, ele tem a sua pemba também, ele risca o seu ponto também, ele tem o seu ponto riscado na sua capa, ele risca no chão, tem o apronte de Exu, tem a festa do Exu, a pessoa, quando ela já tem um tempo de desenvolvimento de Exu, também ela tem, se ela tem o dom para ter casa aberta, lá no Rio Grande do Sul se chama terreiros de Exu-bandeiros, ou a quimbanda, ou gira de Exu se chama, né? Então tu vai numa gira do fulano, do Exu de Tranca-Rua, da Pombagira Maria Padilha, do Exu Sete Encruzilhadas, né? Eu fui feita pelo Exu Sete Encruzilhada, o pai Sidney Xangô, ele é da nação do Batuque, fui iniciada na quimbanda também, então já é diferente. Quando o culto é só a quimbanda, é só Exu, é só Exu. Quando é Exu, na Umbanda, ele veste a roupa que o próprio médium está vestindo branquinho ali, e ele só chega para fazer o descabelo. Ele não tem menga, ele só tem a cachaçinha, bebe a sua cachaça muitas vezes no chão, ele vem todo torto, fala muito errado, muito assim, sabe? É uma linha que só vem para descarrego. E os Exu-bandeiros já são Exu que já são mais doutrinados, já receberam uma luz bem elevada, e aí ele já vem mais numa linha mais elevada de Exu, que já sei, que já fala com as pessoas, conversa, bebe, dá consulta, conversa, faz os seus trabalhos. E eu creio que aqui no Rio de Janeiro também tem, né, os dias de consulta dos Exu, da Dona Maria Padilha, né, porque antigamente chamava-se Exu de compadre e comadre. Exu não é pai e mãe de ninguém, não é quimbanda e não umbanda, entendeu? Então as pessoas confundem com bara, né, com pombogira ou com vodum, Eleguá lá, que é na nação Jeje, no Quetu, ou no Ifô, ou no Ijexá, ou onde o Rita em Urubá é Exu, ou Bara, ou Bará, também no Rio Grande do Sul, mas daí é um outro assentamento. Vamos falar um pouquinho então sobre a Umbanda, né? Mais um pouquinho. A Umbanda antigamente não existia tambor, não existia tabaque. Como ela nasceu numa sessão de mesa pelo Ogum das Sete Encruzilhadas, foi numa sessão de mesa, ela veio na palma,
batia-se palma com pontos cantados, o maracá, que é um chocalho que tem faz um barulhinho tipo xere, mas não é xere, né? Só para ter uma noção, era feito com uns coquinhos, então tem um pauzinho que fazia um maracá, ou com cabaças. Então, tinha um sininho da Umbanda e a palma, não existia o tambor, porque o tambor era dos orixás, era por causa que teve o sacrifício lá, e como aproveita-se os coros, né, dos orixás, para tudo que do bicho é utilizado, nada vai fora, tudo é feito dentro da religião, o sacrifício, porque as pessoas falam sobre o sacrifício, dizendo que o sacrifício é uma coisa ruim, mas o sacrifício vem desde a era de Gênesis. Se as pessoas for ver a Bíblia Sagrada, já existia lá o bezerro de ouro, porque hoje só prego o Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento, o Velho, ninguém prega, porque as pessoas davam o melhor, oferecia a Jeová, a Deus, seja lá o que for, né? Então nós temos, dentro da nossa religião nação, os bichos que são oferecidos para os orixás, mas aquelas carnes todas são usadas, todas, as carnes, o couro é aproveitado para os atabaque, a parte de dentro também é utilizada, as carnes as pessoas compram, o sangue, que é o sacrifício, eu sempre digo assim, a pessoa, fica com medo por causa do sacrifício, só me diz uma coisa, a maioria das pessoas no Brasil comem carne, comem frango, comem carne de porco, carne de gado, come vivo. Alguém já foi no matadouro para ver como é que é? Ao menos a gente não judia do bicho, não. Entendeu? É um respeito. E aquilo ali não é todo dia que é feito, não. Tem um momento certo para fazer. Então é uma coisa muito assim restrita, é uma coisa fechada. Mas ela também ali sai dali, ele é limpo, todo mundo come, todo mundo compartilha com as pessoas, não é nada colocado fora, não mata o bicho para ver ele agoniando, para fazer magia negra, para fazer voodoo, para fazer certas coisas que as pessoas ficam pensando que é tudo magia negra, que é tudo coisa do mal, tudo coisa do diabo, porque nem a nossa religião existe esse nome é da Igreja Católica, nós não acreditamos que exista. Então a gente acredita que existem forças negativas, então a gente faz trabalhos espirituais para afastá-las, mas não que elas sejam assim. Então existia a palma, batia a palma, cantava os pontos, para que os caboclos preto velhos viessem dar as suas curas, viessem fazer os seus trabalhos, caboclas d'águas, os caboclos de raios, de pedreira, de cachoeira, de trilha, das 7 linhas de Umbanda. Então eles chegam, eles dão passe, e depois de um tempo, muito tempo, foi que muitas pessoas que já eram do candomblé ou da nação e começaram a emprestar, sobravam os couros, eles emprestaram onde saíam os atabaques da Umbanda, né? Eu creio que aqui no Rio de Janeiro tem o Ogã, no Rio Grande do Sul é o Alabê que toca, né? O tamboreiro, falando brasileiramente, ele toca o tambor, porque lá é tambor, não existe atabaque na Umbanda e não existe atabaque no batuque, é tambores, são tambor de cordas, tá? Com 2 bocas, boca baixa e boca em cima, ele é tramado assim, e pena que eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas depois tenho fotos que vocês podem ver. No Rio Grande do Sul já é tradicional, né? E no candomblé, quando bate candomblé, os atabaques, que também tem a sua ciência. E o tambor, como entrou na Umbanda, ele também passou pelo rito de ervas, de folhas, de pontos cantados, de ponto riscado, passa por oferendas, é oferecido, porque o índio também batia o seu tambor na aldeia para fazer os seus rituais. Então, pessoal, para nós finalizarmos, hoje eu falei sobre a Umbanda, um pouco do Rio Grande do Sul. Nós temos um terreiro muito antigo, os Cavaleiros de São Jorge. Nós temos muitos terreiros, né? A Mãe Leda, Pai Cid, muitos terreiros que ainda vão para o mar fazer oferendas às caboclas d'água. A Umbanda existe ainda.
com folhas, com ervas, com desenvolvimento, com médico, com corpo mediúnico, de médio consciente, semiconsciente e inconsciente, 3 etapas de médio. Hoje tem muitos médios conscientes e semiconscientes. O inconsciente é aquele médio que ele não consegue lembrar de nada e nem ouvir nada, ele apaga. Não que ele morra, ninguém morre, mas a entidade toma ele vem com aquele dom de ser inconsciente. O consciente é aquele médio que ele escuta, ouve, daqui a pouco ele fica, será que é eu? Será que não é? E daqui a pouco ele vê que está saindo coisas, ele está contando coisas da vida da pessoa, que ele nem sabe, está dando consulta, ele está ouvindo aquela voz saindo, aquele caboclo girando, fazendo aqueles pontos riscados, saudando aquelas linhas, aquelas coisas que ele nunca viu na vida e está ali. E o semiconsciente é aquele que uma hora ele vê, uma hora ele lembra, outra hora ele não lembra, e aí às vezes ele diz, não, mas isso aí eu não ouvi, aquilo eu não vi. Então tem uma preparação toda de 7 anos para que o médium possa aceitar a sua incorporação, porque nenhuma incorporação é igual a outra. Então o corpo mediúnico, até o próprio médio da sessão de mesa, ele tem a parte que ele fica consciente, mas vem o membro falar no ouvido dele, como era Chico Xavier, como era Allan Kardec e outros tantos. Então, para finalizar, né, essa entrevista, dou os parabéns ao verdadeiro axé que me procurou aqui na casa do meu orixá Paulinho, tá? Do axé Olonocê, que é um axé de tradição também, que nasceu na Bahia. Meu pai já deve ter falado, vocês vão ouvir o vídeo dele falando. Então eu falei, porque como eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fui feita na Umbanda, passei pelo Batuque, depois vim ser raspada no Rio de Janeiro, no Candomblé, então aí que entra a minha história do Candomblé. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Eu agradeço a todos que vão ver esse vídeo e que possam ter uma noção do que é a Umbanda no Rio Grande do Sul, ainda existente nos dias de hoje. Um abraço a todos, um beijo e obrigada por assistir esse canal, que tem muito mais aí, hein, pessoal? Um beijo no coração de todos. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse canto. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse canto. Ele um baê caboclo. Ajala, e o xixé da yo olori um che.